Shalom, queridos. Hoje nós estamos com o nosso discipulado no capítulo 3 do livro de Mateus. Nesse capítulo nós vemos que João Batista desenvolveu seu ministério pregando no deserto da Judéia. Ele dá início à pregação sobre o reino de Deus e convoca o povo ao batismo de arrependimento. Além disso, ele anuncia que alguém maior que ele viria e julgaria e limparia toda a impureza da terra. Não se esqueçam que João Batista ele está preparando um povo que estava há 400 anos no silêncio de Deus. Quando nós paramos em Malaquias, ali tem um período de 400 anos sem Deus ter nenhum profeta falando. Deus não falava com o povo. E agora, nós vemos aqui no livro de Mateus, vemos o nascimento de Jesus e vemos que Deus tem agora um profeta que já tinha sido anunciado na antiga aliança, já tinha sido avisado que Deus teria esse precursor, esse que estaria anunciando o caminho do Senhor, porque você sabe toda a trajetória que foi de Gênesis a Malaquias, quanta coisa ruim Israel fez e quanto foi castigado e sempre pecando. Depois de um silêncio desse, imagine como é que estava a situação dessa nação. Sofreu muito, teve debaixo de domínio de várias nações e agora está debaixo do domínio de Roma e está nessa situação aqui, precisando de arrepender-se. Não se esqueça que tudo que nós precisamos é nos arrepender. Assim como o Senhor está aqui com João Batista, clamando pelo arrependimento do povo, assim a igreja, que está esquecida de Atos 1:11, que Jesus foi assunto aos céus e disse que, da mesma maneira como ele subiu, ele desceria para vir buscar a igreja. Nós também estamos precisando, como profetas e profetisas, que estão lembrando da promessa de estarmos fazendo o que Jesus Cristo mandou, ide fazer discípulos, Mateus 28, versículo 18, versículo 19, e não esquecer que ele diz que nós somos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Então, profetas e profetisas dos últimos dias da igreja na terra, conforme está escrito em Atos 2:17, não se esqueça, é tempo de clamar pelo arrependimento da igreja, primeiro da igreja. Porque como é que você vai fazer discipulado com a igreja em uma situação que não está pronta para receber os discípulos? Então temos que estar constantemente exortando a igreja e ao mesmo tempo trazendo as vidas para que o Senhor nos encontre fazendo assim, arrependidos e com vidas que estão sendo resgatadas das mãos de Satanás. Então aqui já vemos uma lição para nós. João convida todos os seus ouvintes ao arrependimento. Ele os advertia sobre a falsa religiosidade e os estimulava a dar frutos sinceros de arrependimento. Durante uma de suas ministrações e batismo, João Batista foi surpreendido com a presença de Jesus Cristo. Ele ficou perplexo ao saber que o Senhor queria ser batizado por ele. Após muita relutância, João entende que esta é a vontade de Deus e procede com o batismo de Jesus Cristo. A confirmação do ato se dá com a descida do Espírito Santo sobre o Senhor e a voz vinda do céu que disse: "Este é o meu Filho amado, de quem me agrado." Mateus 3:17. O Senhor agora está revelando o seu Filho após o batismo, que foi batizado por João. E o Senhor brada dizendo que é o Filho. Para aqueles que estavam relembrando da promessa de Gênesis 3:15, certamente estava vendo que Deus estava confirmando que aquele que estava ali se batizando através de João era
ou queria esmagar a cabeça da serpente, como foi dito em Gênesis 3,15. A carreira ministerial é, sem dúvida, o maior de todos os privilégios que o ser humano pode desfrutar. Viver na presença de Deus para servi-lo é fantástico. Contudo, há muitos desafios e dureza na jornada. João Batista, por exemplo, pregava no deserto e não era mensagem motivacional. Era sobre arrependimento. O mais impressionante é que as pessoas queriam estar ali para ouvi-lo. Elas saíam do conforto das cidades para ouvir aquele truculento no deserto. Aquele truculento, porque você sabe como era João Batista, né? Todo estranho. Alimentação, as vestes e até o lugar de pregar, no deserto. As pessoas iam para ouvir por quê? Tinha 400 anos que não tinha nenhum profeta. Deus não falava com o povo. Porém, eles queriam ouvir, mas a dificuldade era querer se arrepender. O grande segredo de João estava em fazer a vontade de Deus, anunciar a verdade e conduzir pessoas ao arrependimento era a sua missão. Viver no tempo da graça é realmente um privilégio. O acesso à salvação eterna é muito mais claro do que no Antigo Testamento. Contudo, ela continua sendo uma jornada. E como toda viagem tem início, meio e fim. João Batista nos mostra um destes pré-requisitos, o arrependimento. O início, o arrependimento. Então, essa caminhada nossa, essa jornada nossa como profetas e profetisas dos últimos dias, tem início, tem fim, meio e tem fim. É um privilégio nós sermos esses profetas dos últimos dias, que estamos na frente do seu povo, mas sabemos que também tem as dificuldades, assim como João Batista teve. Muitas pessoas acham que Deus está desesperado para lotar o céu, porque ele fez um alto investimento e precisa vender os lotes. Daí ele vai aceitar pessoas de todo tipo fazendo qualquer tipo de coisa. Engano do povo. Deus não tem nenhum desespero para lotar o céu. Ele apenas quer resgatar o homem das mãos de Satanás. E, consequentemente, irão estar nos céus. No momento que se arrependem, saem das trevas, vão estar com ele. Mas não que ele esteja desesperado para lotar os céus, ele não precisa disso. Ele tem anjos, mais anjos. Ou seja, as pessoas acham que para entrar no céu não há filtro. Vai de qualquer jeito. Pecado, prostituição, adultério, tudo vale. Levante a mão e já está salvo. Não é bem assim. Levantou a mão, já está salvo. Ali é o primeiro sinal que você dá. Saber que você foi realmente salvo, que você é um dos escolhidos, se sabe com o dia a dia, pelo seu procedimento. João não diz o que é preciso. É preciso frutos. João nos diz o que é preciso para provar que estamos realmente salvos. É preciso frutos que mostrem o nosso arrependimento. Se ao olhar para nós, Deus enxergar um trapaceiro espiritual, ele não permite o acesso ao seu reino eterno. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Todos ouviram essa amorosa declaração aquele dia do seu batismo. A voz altissonante de Deus, vinda do céu, declarou publicamente isso. Esta é uma das confirmações oficiais da divindade de Jesus. Inclusive, essa é uma das confirmações oficiais da divindade de Jesus. Inclusive, o testemunho do próprio Deus dizendo quanto ama o seu Filho. Assim como
Jesus, o Senhor Deus também nos ama. Isso não é segredo. A grande questão é que resposta estamos dando a esse amor. Sabemos que Ele nos ama. Que resposta nós estamos dando a esse amor? Que sejamos assim também, o nosso amor por Deus e por Sua palavra. Não precisa ser segredo para ninguém. Declare, deixe claro para todos o quanto você ama a Jesus e você verá quanto vai se surpreender com o resultado. Basta você confessá-lo diante dos homens, que Ele confessa o seu nome diante do Pai que está nos céus. Confessar diante dos homens é mostrar que ama, que não se envergonha dele. Por isso que preciso declarar, eu quero Jesus, diante de alguém. Se você se decide em um lugar isolado, sozinha ou sozinho, precisa, quando alguém lhe falar de Jesus, dizer, eu agora estou declarando aquilo que eu já fiz em secreto, que eu quero Jesus. Ser apresentado à igreja e ali tomar as decisões corretas, que de viver arrependido para o resto da vida, não está de maneira nenhuma aceitando nenhum pecado como seja uma coisa comum que todo mundo faz. Batizar-se, passar por todos os passos necessários para continuar cada vez mais o processo da santificação. Então aqui nós estamos vendo o comentário do terceiro capítulo de Mateus. Espero que todos estejam entendendo. A leitura do capítulo é fácil, não tem nada difícil para entender aqui. E se tivesse, o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina. Eu quero que vocês continuem lembrando que o nome do seu discipulador só fica registrado no ministério como discipulador se você colocar o nome dele, dizendo assim, no comentário do vídeo lá no YouTube. Meu discipulador é fulano de tal. Não se esqueça disso. Quanto aos questionários, seu discipulador recebe na sexta-feira, envia para você questionário e o link da lição, e você envia no máximo terça-feira para mim, ou para ele, para que ele devolva para mim o questionário. Então, com a bênção de Deus para todos, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.